Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um episódio do Aula Aberta, o podcast da UniACB, a Universidade Aberta da Associação Comercial da Bahia, a mais antiga associação comercial das Américas e da Península Ibérica, Associação Comercial da Bahia, que reúne os empresários de todos os segmentos da indústria, do comércio, dos serviços, profissionais autônomos, enfim, uma grande grife marca cultural do empresariado baiano e da sociedade baiana. E a Universidade Aberta é esse instrumento, essa ferramenta de aprendizagem que nasceu na gestão do presidente Paulo Cavalcante para oferecer a você, empresário, mas também a você, cidadão, cidadã da Bahia e do mundo, não é? Porque nós estamos na internet, nós estamos no portal e aí, aqui no YouTube. Portanto, a primeira coisa que eu quero pedir a você é que você se inscreva aqui no portal, se inscreva, compartilhe, comente os nossos bate-papos. São episódios muito interessantes, com gente que tem muito a dizer para nós. E a Universidade Aberta é isso, um espaço de conhecimento, de produção, de fomento ao conhecimento, de compartilhamento do conhecimento. E hoje nós temos mais um episódio muito interessante, porque nós vamos receber uma figura, mas uma figura muito pitoresca, uma figura muito diferente. Nós vamos receber um funcionário da Associação Comercial da Bahia, mas é um servidor da ACB que traz algumas características que, no curso da entrevista, vocês vão entender por que ele está sentado aqui, por que nós convidamos hoje. E hoje o nosso convidado, convidamos ele, me desculpem, e hoje o nosso convidado é o Gedeone de Sá Barreto com dois T's, Marques, natural de Feira de Santana, Princesa do Sertão, tem 55 anos, e o Gedeone é conhecido por aqui como Gedel, não é? Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe que horas que a gente vai ser ouvido e assistido, não é? Por aquele que nos acompanha, mas a nossa satisfação e prazer, Gedel, de receber você. Satisfação também, igualmente, né? Tá uma pessoa bem notável como o senhor, né, professor? E vim aqui hoje para dar um pouquinho de depoimento aí da minha vida, falar um pouquinho, né, sobre. Muito bem, Gedel, muito bem. Fique à vontade, relaxe. Você disse que você queria um bate-papo sorridente, então vamos embora fazê-lo sorrindo. Primeira pergunta é essa, Gedel. Você é de lá de Feira de Santana, Feira né? de Qual é o Santana. bairro mesmo, Gedel? Você É, sabe? Você lembra? Capuchinho. Do Capuchinho? Capuchinho. Capuchinho, né? E me fale um pouquinho, né, da sua, desde a sua infância, adolescência, veio para Salvador cedo, veio mais tarde, como é que foi essa saída de feira? Na verdade, Ney, Pode chamar de Ney mesmo, é assim. eu não nasci em Feira, né, Capuchinho, bairro do Capuchinho, né, um bairro nobre, né? Inclusive, eu não conheço esse bairro, que eu vim para cá ainda bebê. Ah, tá. Fui morar aqui, vim aqui para Salvador, fui morar no Jardim Cruzeiro. Pronto, Aí fui para minha cá. península de Itapajipe, eu sou da Ribeira e morei no Jardim Cruzeiro, perto da feirinha, sabia? Na rua ali da esquina da feirinha, eu morei ali com 2 anos de idade. Pois é, então, Jardim Cruzeiro, né? Cidade Baixa. Cidade Ainda Baixa. peguei aqueles alagamentos que a gente tinha que ficar em Sim, cima da mesa, a na Rua do casa da gente, Canal a rua ali, dos alagava, Alagados. coisa, poxa, fora do comum, né, Ney? Passou dificuldade, né, Gedel? Passa Passou, enfrentou desafios, desafio. mas a vida é assim, né, Gedel? A gente precisa enfrentar dificuldades todo o tempo, né? E tem que ter resiliência, coragem, não é isso? Exato. Para poder enfrentar esses desafios. Mas, Gedel, daí você parece que foi para Castelo Branco, é isso? Castelo Branco, passei minha infância lá, né? Quer dizer, Gedel, que você, lá em Castelo Branco, com seus avós, que você tem, inclusive, um amor muito grande, não é isso? A um dos seus avós, ao seu avô, não Poxa, é isso? grande estima para mim, viu, professor? Te Grande ensinou estima. muito. Me ensinou muito. Meu avô era daquele tempo que
ensinava a se portar na mesa, se tivesse alguma visita, né? Saber se comportar, pedir licença para pedir alguma Ou coisa. seja, foi o seu educador, É, lhe educou, lhe ajudou, né? Porque não ajudou. é só a escola. A sua escola, como era o mesmo nome, era o Colégio Professor Roberto Roberto Santos, Santos. Na ficava- época que o presidente era era Figueiredo, é prefeito João isso? Figueiredo. João Figueiredo, pronto. Então, de lá, de Castelo Branco, você foi para Mussurunga, é isso? Fomos para Mussurunga, né? Certo. Lá, meu tio cedeu uma casa para meu pai, essas casas aqui da Urbis, né? Que no tempo meu tio foi sorteado. E como a gente morava lá em Castelo Branco, a casa a gente morava com nossos avós, daí a gente ficou morando, pelo menos aí nessa casa, uns 20 anos, lá na. Eu ainda moro na Mussurunga, né? Mas essa casa aí, nós ficamos praticamente 20 anos. Perfeito. E me diga uma coisa, sua trajetória profissional, qual foi o seu primeiro emprego? Professor, meu primeiro Você, emprego, aliás, antes do emprego, você concluiu o ensino médio? Como é que foi? Você foi, concluí concluiu o segundo ensino grau. médio. Chegou a entrar na universidade, na faculdade, em Não, faculdade? Não. E aí você foi para o mercado de trabalho, foi trabalhar. fui E trabalhar, qual mas foi o eu seu primeiro trabalhava trabalho? autônomo. Sim. Meu pai era pedreiro e E- aí precisava ganhar uma grana e aí eu ajudava meu pai, né? Meu pai trabalhava na área de pintura, na área de hidráulica também, né? Fazia encanação nas casas. E aí comecei a ajudar meu pai, né? Para pegar aquela graninha no final de semana, né? Tomar aquela cervejinha, coisa e tal. E aí comecei a aprender também, né? Que eu sou curioso, ajudava a fazer massa, eu via meu pai fazendo aquelas coisas todas, aquele tipo de trabalho, né? Para mim era novo. E ao longo do tempo, professor, fui me especializando, né? Que eu também sou curioso e gosto de aprender. E fui captando as coisas, né? E fui desenvolvendo, né? Fui Perfeito. desenvolvendo. E se estabeleceu como pedreiro ou foi depois para outra profissão? Foi trabalhar em outros Na lugares? verdade, aí, professor, foi. eh, Só foi uma passada de chuva, né? Como que Sim. dizem, né? Eu gostava de aprender, mas eu também estudava mecânica em uma escola técnica, a Escola Técnica Opa! de Mussurunga. Hum. Inclusive, nunca trabalhei com mecânica, né? Mas me formei em mecânica e daí, em 1990, fui trabalhar no Paz Mendonça. Você trabalhou no Poxa, Paz Mendonça. uma média ainda conheci Fazia o Mamed. quê? Trabalhava com o quê? Mamed Paz No Mendonça. começo, Maior rede de supermercado dessa década, desse período, professor, né? é bem curioso. Inclusive, eu entrei no Paz Mendonça mentindo. Por que Mentindo! foi? Porque Revelação de Gedel. Gedel mentiu para entrar para trabalhar lá na rede Paz Mendonça. foi. Que mentira foi essa, Tipo Gedel? assim, tava tendo uma vaga, né? Uma vaga para trabalhar no mercado, né? Só que só queria quem fosse da Boca do Rio, Itapuã. Não queria ninguém que fosse nem de Mussurunga, São Cristóvão. Queria pessoas próximas, né? Sim. E aí, nesse dia, eu tava lá, eu pensei, poxa, eu não posso perder essa vaga, velho. É, né, trabalhar de carteira assinada com o brasileiro que não quer, né? Jovem, né? Isso. E aí, eu tinha um amigo meu que também estava lá, que morava na Boca do Rio. E aí eu chamei ele, vem cá, não deu o endereço aí da Boca do Rio. Vou dizer que mora na Boca do Rio, não disse se precisar um comprovante de residência, a gente dá um jeito. Aí fui fazer entrevista com ele, você mora onde? Ah, moro na rua A, número 52, Boca do Rio. Aí fiz alguns testes lá, passei. Teste para que função? Nesse tempo, era para empacotador, entendeu? Mas eu, Empacotador. eu cresci lá. Passei um Cresceu? ano. Aí nisso, eu comecei a trabalhar como empacotador. A gente teve um treinamento. Nesse tempo era no Derum, né? No Derum lá na BR. Não na. Poxa, onde tem. Poxa, esqueci o endereço agora. No Derum, professor, ali na. Mas siga adiante. Vamos. E aí tive um treinamento, pronto. Aí fui trabalhar, comecei a trabalhar no Itaigara, né? Como empacotador. Só No que Paz Mendonça. foi. Nisso aí eu já tinha segundo grau, aí eu na curiosidade, pedia para treinar para caixa, coisa e tal. Aí ia treinar, passei, fiquei sendo caixa. Opa! E aí sempre eu recebia um convite, né? Tinha conversa com os gerentes, coisa e tal, todo mundo gostava de mim. E aí de caixa eu também tinha habilidade como um cartazista, eu sempre fazia letreiros. Ah, é?
E aí naquele tempo chamava cartazista, né? Cartazista. Pessoas que botavam aquele, né, as propagandas, açúcar, tal, botava o preço em letras vermelhas, era tudo feito num duplex grande, né? Com as letras azuis, tudo era feito de pincel, não tinha nada de ficar botando forma, nada, era tudo Na manualmente, mão, na arte. artesanal. É. E aí, professor, eu saí muito bem, que eu tinha umas letras maravilhosas, lindas. Opa, olha, De ele tem caixa, autoestima batendo no teto. peguei minha farda cinza, né, que era de cartazista na época. Poxa, aí fui desenvolvendo, passei 6 anos, seis É, anos no mas Parmegiana. espera aí um pouquinho, eu quero fazer um negócio aqui. O nosso portal, tá vendo, gente? Ó, o nosso podcast, ó, é o podcast Aula Aberta, tá vendo? Ó? Aula Aberta, o podcast da UniACB. E esse cartaz aqui, rapaz, ficou bonito, ficou bacana essas letras. Quem é o autor? Você sabe dizer quem é o autor dessa letra para eu parabenizar, Gedel? Quem é mesmo? Você? Eu, Fala aí no microfone, não pode botar só lá com o teu tu dedão. pediu para fazer uma plaquinha aí pro podcast, Então, o ó. nosso podcast aqui, ó, nosso Pronto. elemento aqui de decoração, feito pelo Gedel. Foi feito. Gedel é o autor do negócio. Que coisa bacana, né? Então, Obrigado. vamos botar aqui, ó, podcast aula aberta, aproveitando pedindo, ó, portal E aí, vai lá, se inscreve, dá o like, compartilha, né? Dá o seu likezinho para a gente ir crescendo organicamente. Gedel, e aí você ficou 6 anos na rede Paz Na Mendonça? rede Paz Mendonça. E de lá, depois dessa habilidade sua técnica, o homem já foi pedreiro, já fez massa, já foi para a área mecânica, tem formação em mecânica, já aí foi caixa, foi empacotador, cartazista, e de lá foi para onde? E aí, professor Paz Mendonça teve várias mudanças, né? Passou para Unimar, depois Rede de Unimar, Unimar. Bom Preço, coisa e tal. Nesse tempo eu saí em 96, fiquei até de 1990 até 1996. Perfeito. Nunca ninguém, não sei por que me botaram para fora ou teve corte, coisa e tal. Eu pedi para sair. E eu estava com a esposa grávida, queria comprar um terreno, coisa e tal. Aí recebi tanto conselho, eu não saio, Tem quero dar filhos, né? nada. Hum? Tem Eu tenho filhos? 5. 5 filhos. Cada profissão ele fazia um filho. Eu Pedreiro, um filho. Cartazista, tenho filho outro com 3 filho. mulheres, professor. Com quantas mulheres, Gedel? 3. 3 casamentos, rapaz. Não é brincadeira, Gedel, viu? Mas me Filha de conte. 27 anos já, 2 filhas de 27. Mas não Opa! são gêmeas, não, não são Sim. mulheres. Oh, mas vem cá, 2 filhas de 27 que não são gêmeas, Não. tem um problema aí para explicar. Ou seja, as mães não são as mesmas. Não, depois de 4 meses que nasceu uma, depois de 4 meses nasceu a outra, da outra mulher. Certo. É uma longa história. Bom, Gedel não era brincadeira, mas vem cá, Gedel, vamos voltar aqui para o nosso assunto, né? Aí você pediu demissão e foi para onde? E aí, professor, consegui ajeitar uma casa em Mussurunga. Meu pai, né, que a casa da gente que eu morava não era nossa, do meu tio. Meu pai tinha um terreno lá que ele comprou em Mussurunga. E aí, com esses tempos do Bom Preço, ou do Pai Mendonça, eu investi, fiz uma casa. Nesse tempo, foi o tempo do real. Sim, Puxa, eu estava fazendo um letreiro, né, na rua, fazendo um letreiro em um todo, em uma lanchonete Santa Bárbara, até hoje eu lembro. pronto, E a, aí, a daqui a pouco, santa que eu reverencio. minha mãe apareceu lá, oi, a advogada ligou aí, que disse que para... Aí trouxe o celular, que naquele tempo o celular era... Ai, meu Deus, não tinha celular, não. Não tinha Minha mãe, celular. não, esqueça. Não, tranquilo, mas aí o que é que Minha aconteceu? mãe ligaram lá para casa, naquele tempo era a linha, né? Sim, Aquela fixa. linha. E aí ligou lá para casa. Oi, a advogada ligou aí, disse que você é o homem mais feliz do mundo. Foi o tempo que eu ganhei uma indenização, né? De quê? Ganhei uma indenização todos os tempos que eu trabalhei lá, coisa e No Pai tal, no Pai Mendonça. Mendonça, coisa e tal. E aí, professor, eu peguei esse dinheiro no tempo, já foi real. Certo. Foi aquela Quando a mudança que moeda era o teve. real. O real. Poxa, tudo era barato naquela época. O cimento era R$ 5. Até aquela cerveja skin que ninguém gosta, chamava Sem Terra, era R$ 1. Tudo no tempo, o frango era R$ 1,19, entendeu? Cimento aí deu para comprar muito material. E aí adquiri minha casa, né? Fiz a casa, bati lá as coisas e tal. Sua casa fica onde? Qual bairro? Fica lá em Mussurunga mesmo. Mussurum.
E aí, nesse meio tempo, professor, arranjei um trabalho na Codeba. Boa. Na Codeba aí no Porto, pertinho. O que é E que aí você fez lá? eu comecei como atracador de navio. Ó, rapaz, o Atracava homem, navio, o homem é né? Atraquei de navio, parto de vaca, e aí atracador de fui, né? navio. Aprendendo algumas coisas, eu ficava numa salinha lá, o CGS, que passava fax para a Capitania dos Portos, para saber tábua de maré, essas coisas, né? E aí, como eu ficava naquela sala, tinha a balança rodoviária. Que a balança rodoviária é uma cabine, né? Que fica uma pessoa lá operando, né? Computador, coisa e tal. E vai passando as carretas lá, né? Com minério, granito ou trigo. E aí a carreta vem cheia ou vem vazia, né? Se vier vazia, na volta ela vai passar cheia e você vai dar o peso ali. Ela Certo. vazia, ela é cheia, né? E aí, tirei férias do pessoal e comecei a ficar na balança rodoviária, né? O diretor de lá gostou, que pelo meu interesse. E sempre assim, professor, eu sempre busquei trabalhar certo, com Pronto. confiança, trabalhar assim, fazendo tudo certinho, sabe? E aí, conversei com ele, ele me botou lá na balança rodoviária na Codeba, num lugar importante, um porto, né? E tirava férias dos balanceiros, não era balanceiro, mas tirava as férias, aprendi assim, né? Eu tenho facilidade de aprender algumas coisas, aprendi, ficava lá operando, nunca deu Quanto tempo problema. lá, Gedel? Fiquei na Codeba 6 anos, mas era Mais seis terceirizado anos. também, era Terceirizado. terceirizado. E aí saiu da Codeba, foi para E onde? aí eu saí da Codeba, a empresa que a gente trabalhava terceirizada perdeu O o contrato? contrato, fui para o pedágio, fui para o aeroporto, para Sky Chef, trabalhar com comida, uma área também que eu gosto, né? Que eu Sim. gosto de cozinhar também. Fui para o pedágio, aprendi algumas coisas diferentes no pedágio, presenciei algumas cenas, né? Legais também. E E fui foi e levando, né? foi para e foi para o aeroporto, trabalhou cozinhando, foi? Não, ali eu já trabalhava mais na manutenção, Ah, da tá. limpeza dos utensílios das mesas, né? Comida para avião, é uma coisa mais rigorosa, sabe? Sim. De poucos em poucos minutos tinha que tocava a sirene para as meninas lavar as mãos, as pessoas que trabalhavam ali com comida. Tinha que em 15, 20 em 20 minutos lavar as mãos, coisa e tal, tinha que higienizar a mesa, era um negócio bem. E minha casa, Gedel, vamos chegar então aonde eu quero mais. A Associação Comercial da Bahia. Quando é que você chegou por aqui? Quem te convidou, né? E você já chegou no atual serviço que você É, realiza? professor, Me falei. professor, parece que é uma coisa mágica isso aí, viu? Porque a gente vai trabalhando e em determinado momento da nossa vida, por uma luz, uma coisa diferente, uma energia, sabe? Uma energia que puxa a pessoa. É, nesse meio tempo aí eu estava trabalhando, fazendo uma pintura lá numa academia na Ondina. Estava pintando com compressor, né? Eu trabalho de pintor também. Também pintou. É, Vá colecionando aí, viu, gente? Você depois professor, se eu for falar que os trabalhos da minha você já fez. roxo de Mas azulina. bora ficar na associação comercial. Me diga. E aí, eu conheci uma menina, ela trabalhava aqui na Associação Comercial da Bahia, na biblioteca, Catiane. Sim, E Catiane, ela trabalhava na bibliotecária, né? E ela também digitalizava documentos, professor. perfeito. Digitalizava. E a irmã de minha esposa atual, Priscila, ela, minha esposa e a irmã de minha esposa, Patrícia, ajudava a Catiane a digitalizar Certo. documentos, para fragmentar também, né? Documentos, né? Naquela fragmentadora. E aí eu conheci ela, né? E foi um dia que eu fui ajudar aí no 15 de julho, edifício 15 de julho, um domingo que é muito deserto, perigoso, né? Eu vinha acompanhar minha esposa, a irmã dela. E aí conheci Catiane. Catiane aí, poxa, você faz o quê? Ah, eu faço isso, trabalho de pintor, trabalho de hidráulica, trabalho de pedreira. Pô, lá no trabalho tá precisando de uma pessoa. O rapaz que é de lá, o encarregado lá, vai sair. Aí você não quer dar um Trabalhar pulinho lá? lá para ver se tem uma vaga lá para você? Eu falei, pô, aceita. Aí eu ficava também um pouquinho assim, desconfiado, né? Que tinha umas Desconfiado. caixas aqui para pegar, umas caixas em uma sala aí, e ninguém pegava essas caixas. Aí eu fiquei pensando, ah, eu soube, né? E aí eu falei,
Não, eu vou lá. Nesse tempo, eu estava pintando uma academia lá na Ondina, né? Uma academia, estava pintando com um compressor. E aí eu recebi uma ligação e era da associação, né? Ah, você pode vir aqui amanhã, acho que foi Catiane mesmo. Você pode vir aqui amanhã, coisa e tal, para conhecer aqui o pessoal quer conversar com você, quer saber um pouquinho de você. Aí eu, no outro dia, eu falei com um encarregado lá, né, que eu tinha que resolver um problema, né? Aí falei, né? Ele liberou. Aí eu vim aqui na associação, aí você trabalha com. Eu trabalho com isso, trabalho com pintura, coisa. Eu falei as coisas que eu trabalhava, né, professor? E aí, pô, você quer trabalhar aqui? Pensei assim, poxa, tava trabalhando de bico, né? A pessoa arranjar uma facilidade dessa assim, trabalhar de carteira assinada e uma coisa que eu gostava, né? Manutenção, né? Que eu não tenho um problema de eu eu me adapto a qualquer tipo de trabalho, professor. Entendeu? Eu Certo. eu me adapto, E você veio aqui como, desenvolvo. como a pessoa de manutenção, Foi, que é o que você está até hoje, exato. não é isso? Mas aí veja, ó, Portal IAI, aula aberta, o podcast da Associação Comercial da Bahia, da UniACB, a Universidade Aberta da Associação Comercial da Bahia. O episódio de hoje é com o meu amigo Gedeone de Sá Barreto Marques, o Gedel, conhecido carinhosamente. E aqui eu preciso reconhecer, em nome de toda a minha equipe, e eu tenho certeza que eu traduzo também a opinião de Paulo Cavalcante, nosso presidente, né? E de todos os colegas, funcionários, um deles está aqui com a gente, acompanhando, foi entrevistado também, é parte de um episódio que tem outra trajetória profissional e histórica muito legal, está aqui nos bastidores com a gente, né? Mas o Gedel é muito querido na associação comercial, por sua presteza, não é? Por seu cuidado em tratar das pessoas. Eu, quando chego na associação comercial, eu acho até que levaram aqui minha garrafinha de água, a Geisa roubou minha garrafinha da Stanley, é cara, eu quero de volta. Mas quando eu chego com minha garrafinha, a primeira coisa que Jardel faz, professor, está precisando encher a garrafinha de água? É verdade. É o cuidado que ele tem com as pessoas que estão por aqui. Eu nunca vi Gedel reclamando, nunca vi Gedel zangado e nunca vi Gedel rejeitando ajudar e apoiar ninguém aqui dentro. Então, isso é uma coisa que é uma marca sua, não é? A sua fala, a gente aqui está conversando de maneira informal, brincando até um pouco, mas a sua fala e a sua história de vida, Gedel, elas indicam a história de alguém que passou por dificuldades, como a maioria do povo brasileiro passou e passa. Nós somos um país muito desigual, mas você conseguiu, com sua criatividade, com a sua inventividade, não é? Com a sua determinação, persistência, seriedade, né? Você disse isso aqui, sempre fui sério nas coisas que eu faço. Então, você reuniu essas competências e valores, e você hoje, eu posso dizer, é um homem de sucesso. Eu acho que a associação comercial tem um servidor que também é um empreendedor, porque a associação reúne empreendedores. Você é um empreendedor, empreendedor de sucesso. E é para além da sua profissão, hoje aqui apoiando na manutenção, né, um auxiliar de manutenção, não sei como é que chama exatamente o cargo aqui, mas nesse trabalho que você presta, que na verdade você faz aqui é coisa, não é somente manutenção, né? Você apoia todo mundo em tudo que pede, né? Mas essa sua criatividade, inventividade, também é um sinal da sua inteligência. É um sinal da sua inteligência, ou seja, é um empreendedor, um ser humano bom, né, bondoso, atencioso e inteligente. Por isso que eu quero fazer uma pergunta para a gente fechar esse nosso bate-papo, que é o seguinte: para além de todas essas profissões, me ajude aqui, Gedel, pedreiro, pintor, encanador, frentista, cartazista, caixa, empacotador, teve mais,
Já fui auxiliar, atracador de navios, operador de balança hidroviária, né, não? rodoviária. É rodoviária mesmo? Rodoviária. Que é no porto, eu achei que fosse hidroviária. E o que mais? E E auxiliar de manutenção, né? manutenção. E auxiliar de manutenção. Para além dessas 10 profissões, que a gente reuniu 10 só aqui, viu? 10 profissões que você já executou na vida. Você tem uma outra curiosidade que eu quero que você bate para a gente, que você fale aqui, ó, olhando para essa câmera aqui, ó, Jadel, que é a sua câmera, tá vendo? Para você falar olhando para ela. Como essa história de que você, além de tudo isso, ainda estuda alemão. É verdade isso, Jadel? É verdade, professor. É verdade? Como é que você começou isso? O que lhe levou a esse desejo de um idioma, de uma língua tão difícil, né? Porque é difícil falar alemão, né? Como dentre as outras profissões, né, que eu adquiri, eu tinha um pouco de curiosidade em 2020. Ficava em casa sem fazer nada, não podia ficar circulando na rua por causa da Covid, né? Tinha que ficar em casa. Aí, uma certa vez, eu vi uma palavra assim, em alemão, passou no YouTube, aí me deu a curiosidade de querer saber como era o idioma, como era os números, a semana, eu te amo, em alemão. Aí foi essa curiosidadezinha assim, bestinha, sabe? Aí me deu, me deu uma curiosidade de aprender o idioma, eu vou aprender. Aí comecei com o Duolingo, né? Fui aprendendo número, achei interessante e achei um idioma bastante assim rico, né? Um idioma rico assim em palavras, rico em cultural, vocabulário, né? É vocabulário. E aí fui aprendendo em 2020, 2021. Comecei a estudar em uma ONG lá no Pelourinho, que inclusive eu esqueci o nome agora, né? Uhum. Da ONG, que foi nesse tempo de 2021 para 2022. Tinha um Que professor, ensinava alemão? tinha um professor que era suíço, casou com uma Uhum. baiana aqui. O apelido do professor era, apesar de ser suíço, era Iaô. 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 O único suíço Iaô que Andava de existe no Santos. mundo. Ele amou muito estar aqui na Bahia, era um professor. Aqui em Salvador, Bahia, não comparava com. Ele dizia que as pessoas aqui eram mais calorosas, sabe, mais comunicativa, mais alegre, mais felizes. E aí o professor ficou aqui. Aí você foi estudar lá e continuou estudando sozinho, um autodidata. Você continua até hoje estudando alemão? Eu continuo, professor. Continua até hoje. Continuo. Você desde 21, 22, 23, 24, 25. E hoje, como é o seu alemão? Fala aí umas 2 outras frases em alemão e traduza, porque depois aqui ninguém vai conseguir traduzir, né? Mas diga aí, Sprechen in Deutschen, ou seja, você fala alemão? Sprechen de Deutsch. Sprechen de Deutsch, né? Uhum. Você fala alemão, né? Palavras que eu gosto, professor, que eu poderia, né, transmitir aqui, uma palavra, apesar de ser um alemão, uma palavra aqui de peso. Pratique gentileza. Überfreundlichkeit. Como é? Fala para cá, fala para cá. Pratique gentileza. Überfreundlichkeit. Muito bem. E uma outra que é sua, digamos, preferida? Ajude o próximo. Helfen Sie die Nächsten. Helfen Sie die Nächsten. Ajude o próximo. O que é que significa? Ajude o próximo. Ajude o próximo. Ó, que coisa bonita, né? E como é que diz em alemão assim? Até logo. Poxa, varia, professor. Tschüss, né? Até logo. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis bald. Wie geht's é o que mesmo? Wie geht's você conhece uma pessoa, coisa e tal, e aí pergunta, Wie geht's? Como está? Como vai? Como vai? Oh, que aí coisa. a pessoa, quem fala, né, fala, gut, es geht mir gut, danke. Es Quer geht dizer? mir gut, danke. Danke. Eu estou bem, obrigado. Obrigado. Então, Gedel, danke. Danke por essa entrevista bacana, leve, que vai marcar um dos episódios mais interessantes que o Aula Aberta no portal e aí no YouTube produziu. Essa figura que é uma figura muito querida, né, como já disse, carinhosamente
tratada e acolhida por todos. É um belo servidor da Associação Comercial. Eu espero que continue aqui por muito tempo, porque você traz, para além do seu trabalho, você traz valor, você traz gentileza, que você já traduziu aqui em alemão, empatia. Está vendo? Olha um homem aqui ensinando para a gente como é que a gente fala, viu? Empatia, né? E, portanto, você só faz com que a Associação Comercial, que é uma entidade associativista, que é uma entidade que quer o melhor para a sociedade, como diz Paulo Cavalcante, o seu movimento Via Cidadã, não existe empresariado próspero se não existir uma sociedade próspera. E se a gente quer uma sociedade próspera, a gente precisa, né, que os seus trabalhadores, que aqueles que compõem a sociedade majoritariamente, que são os verdadeiros construtores inclusive dessa casa. Quantos imaginam não passaram por aqui, morreram aqui construindo, poxa, não é? Esse prédio lá na época que Dom João VI, né? Então, se imagina quanta gente, né, que já passou, e você é um descendente de trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Portanto, Gedel, sua palavrinha final, né? O que é que você quer deixar como recado para aqueles que vão assistir esse episódio? O que é que você tem que ter para dizer para esse mundo violento, esse mundo em que as pessoas estão fechando os olhos e não escutam umas às outras, esse mundo marcado por tanto ódio, marcado às vezes também por tanta indiferença? O que é que Gedel deixa como recado para esse mundo? Poxa, eu gostaria de deixar um recado que as pessoas se solidarizem mais, né, com as pessoas mais necessitadas. Ajude o próximo, minha gente, ajude o próximo. E sempre pratique coisas boas, sabe? Tenha uma boa energia, leia um livro, ouça uma boa música, trate sua esposa bem, trate seu marido bem, entendeu? Trate todo mundo bem. Isso é gratificante demais. Oh, coisa boa! Nós estamos encerrando mais um episódio do Aula Aberta, o podcast da UniACB, a Universidade Aberta da Associação Comercial da Bahia, batendo esse papo bacana, leve, rico, acessível, que traz valor com essa figura tão pitoresca, né? Tão distinta, é uma figura distinta, que é o Gedel. A gente agradece a sua participação e a gente espera que vocês gostem, que dividam, compartilhem, manda para os amigos, né? Como é que a gente bate um papo? Porque fica parecendo assim, né? Uma entidade de empresário só vai entrevistar empresário, grande empresário. Não, 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 não. Aqui todos têm valor. E Paulo Cavalcante tem muito essa marca. É alguém que respeita todos os que compõem essa casa. Portanto, compartilhem esse episódio. E atenção, hein? A Geisa não puxar minha orelha. Esperem o próximo episódio, porque vem aí novas entrevistas, coisas de qualidade. Danke, Gedel. Danke. Ich danke dir. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Vamos lá, aqui, ó. Coisa boa. Bora, aperta a mão aqui, ó, e olha para lá para sua câmera. Isso. Tamo juntos.